A paz, tudo bem? Aqui é Evangelista Adriano Fortes para mais um comentário da Betel Dominical deste quarto trimestre de 2025, onde estamos estudando esses personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E o personagem da vez, como vocês estão vendo aí no pano de fundo, é Davi. E a lição é a lição 7. Deus não rejeita um coração aquebrantado. O nosso texto áureo vai dizer que os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. A nossa verdade aplicada, confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor, em tudo deve caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição: conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados e compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. O nosso texto de referência se encontra no Salmos 51, versículos de 1 ao versículo 7. Bem, meus queridos, o nosso primeiro tópico vai tratar aí da origem do rei Davi. Para este tópico, como eu acabei de citar, temos por objetivo exatamente isso: falar sobre a origem do rei Davi. E como nós vamos ver aqui na nossa introdução, Davi foi de Belém de Judá, nasceu em Belém de Judá, provavelmente em 1040 antes de Cristo. Ele faz parte da linhagem de Jesus e, conforme os textos sagrados vai nos revelar, um homem segundo o coração de Deus. Uma das figuras mais marcantes da história bíblica. A sua origem é humilde e o seu coração sensível a Deus o transformaram em um dos maiores reis que Israel teve. A trajetória de Davi mostra como Deus escolhe e prepara pessoas simples para cumprir grandes propósitos. Davi, ele é lembrado, meu querido, não por suas vitórias, não, mas principalmente por seu relacionamento íntimo com o Eterno. O nosso 1.1, Davi, pastor de ovelha e músico. Bom, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 13, mostra que antes de Davi ser rei, era apenas um jovem pastor, o caçula dos filhos de Jessé. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, numa atividade mais honrosa, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. O campo aqui, meu querido, o campo de pastoreio, foi a escola de Davi. Ali ele aprendeu a ser responsável, vigilante e corajoso. Foi também nesse campo do anonimato que ele cultivou a comunhão com Deus. Enquanto tocava a sua harpa e adorava a Deus, ele foi cultivando essa comunhão. Davi conhecia muito bem a voz do Senhor. O salmista que escreveu os salmos, o Senhor é o meu pastor, ele conhecia de perto o que significava a palavra guiar, proteger e cuidar. Sobre a música de Davi,
Sua música nasceu da intimidade com Deus e não da fama, mas da sua adoração. A sua adoração era a linguagem de amor com Deus. Uma das lições espiritual que tiramos daqui é que antes de Deus elevar alguém a público, ele prova no secreto. A perseverança na obediência a Deus no chamado de cada um é o lugar aonde Deus forja e forma o nosso caráter. Ainda sobre a música, nós aprendemos com Davi que a música ela é a expressão do coração daquele que confia em Deus. Mesmo quando ninguém está vendo, ele sabe, Deus não me deixa de ver. Deus não deixa de estar com seus olhos na minha vida. O 1.2, Davi, unção e reinado. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Vemos que quando Samuel chega à casa de Jessé, todos os irmãos de Davi passaram diante de Samuel um a um. Mas o que ele ouviu de Deus foi: não atentes para a aparência. O homem vê o exterior, porém eu, o Senhor, vejo o coração. Somente depois de Davi ser chamado do campo e diante de todos receber a unção, é que foi confirmado a sua escolha. Com isso, fica-nos o aprendizado que a unção ela veio quando Davi ainda era um simples pastor, mostrando que Deus o escolheu antes da coroa. A unção de Davi, meu querido, ela não significou promoção imediata, mas o início de um processo em que ele viveu. Ele voltou ao campo ungido como rei, mas ainda pastor. Esperou o tempo de Deus. Entre a unção e o trono há um caminho de preparo. Davi, ele foi moldado em meio às perseguições, injustiças e provas. Meus queridos, a unção que Davi recebeu foi o reconhecimento de Deus. E o reinado, o resultado da sua fidelidade a Deus, da fidelidade de Davi no processo a Deus. A Bíblia, ela deixa bem clara em seus ensinos que todos nós somos chamados à obediência, mas são poucos os que permanecem obedientes a este chamado até o tempo da exaltação de Deus a nós. Mas o maior ganho que vejo aqui de Davi foi a unção, pois a unção, como vai dizer a revista, preparou para receber esse precioso tesouro de Deus aos homens, o Espírito Santo. O texto declara que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O nosso 1.3, Davi derrota Golias. Bem, aqui com base em 1 Samuel 17, mas nós vamos ficar mais pelo versículo 45 ao 47, quando o exército de Israel estava ali trêmulo diante de Golias, aparece Davi, movido por fé, por zelo, e se levanta e declara: tu vens a mim com espada e lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Meus queridos, Davi nos deixa a lição aqui que enfrentou o gigante não com armas físicas, mas com as armas espirituais da fé e da confiança em Deus.
Ele não lutava aqui, meu querido, por fama, mas ele lutava pela honra do nome do Senhor. A vitória sobre Golias não foi um acaso, mas fruto da experiência de Davi no campo, onde ele havia vencido leões, o leão e urso. A pedra que derrubou o gigante, é verdade, ela era pequena, mas foi lançada com grande fé. Aprendemos assim, meus queridos, que os gigantes da vida não se vence com força humana, mas com fé e confiança em Deus. No Deus vivo, cada desafio é uma oportunidade para que o nome do Senhor ele seja glorificado em nossas vidas. Em resumo a este tópico, Davi nos ensina que Deus olha o coração e não a aparência. O anonimato, ele é parte do treinamento divino. A unção, ela antecede o trono e a fé antecede a vitória. Assim, meu querido, da solidão, Davi foi elevado ao trono de glória. Davi foi conduzido pela mão do Senhor, como diz o nosso ponto de partida, do campo para o trono. Ele nos inspira a sermos pessoas que servem, adoram e confiam em Deus, mesmo quando ninguém nos vê. O importante é sabermos, é termos o conhecimento que Deus nunca nos deixa só. Veja o que ele diz, Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, meu querido, contemplando os fiéis da terra. Ele achou Davi, esse homem segundo o seu coração, e ele diz: fará toda a minha vontade. O nosso segundo tópico, Davi, um pecador arrependido. Para este tópico, nós temos por objetivo exaltar que Davi se arrependeu de seus pecados. E com base no Salmos 51, 1 e 2, aonde ele declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. E segundo a multidão das tuas misericórdias, ó Deus, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só, em todos os personagens bíblicos marcantes e virtuosos, Davi é um dos que mais expressa a profundidade da entrega da alma humana a Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas também alguém que conheceu o peso do pecado e o valor do arrependimento. Sua história nos ensina, meu querido, que o verdadeiro servo de Deus não é aquele que nunca erra, mas aquele que, ao cair, reconhece, confessa e volta-se sinceramente ao Senhor. O nosso 2.1, os pecados de Davi. Aqui nós vemos Davi, apesar de ser um rei abençoado, caiu profundamente em pecado. O registro que está em 2 Samuel 11 nos mostra que ele cometeu 2 pecados graves: o adultério com Betseba, esposa de Urias, um dos seus soldados fiéis, e cometeu diretamente assassinato direto de Urias.
ao enviá-lo para a frente de batalha, sabendo que ele morreria. Estes atos quebraram a comunhão de Davi com Deus. O homem que antes cantava louvores e dançava diante da arca, agora tentava esconder o seu erro. O pecado, ele tem este poder. Ele consegue endurecer o coração, faz do coração um coração de pedra e apaga o brilho espiritual e traz culpa. Mas Deus não permitiu que o seu servo ficasse em treva. Ele enviou o profeta Natã, que o confrontou com a parábola da ovelhinha, 2 Samuel capítulo 12, versículo de 1 a 7. Davi ouviu da boca do profeta: tu és este homem. A partir daí, o rei caiu em si. O homem que tentou esconder o pecado foi agora despido diante da verdade de Deus. A lição que fica é que nenhum pecado é pequeno demais para que seja ignorado, e nem grande demais para que Deus não possa perdoar. O primeiro passo é reconhecer. A Bíblia diz que aquele que reconhece, deixa, alcança misericórdia. O nosso 2.2, Davi se arrependeu. Por isso Davi, ele encontrou misericórdia. Quando Natã, ele confronta Davi, Davi não se justificou, não culpou ninguém. Suas palavras foram simples e sinceras. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Samuel 12:3. Este arrependimento é registrado de maneira profunda no Salmo 51. Olha o que ele declara. É uma das mais belas orações da Bíblia. Nele, Davi reconhece o pecado, não apenas uma falha moral, mas uma ofensa contra Deus. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista. Ele clama por purificação, restauração e renovação. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Davi, meu querido, nos ensina que o verdadeiro arrependimento, ele não é remoso, é, na verdade, uma mudança de coração. É dor genuína por ter entristecido o Espírito Santo. Então, a lição que fica é que o arrependimento não é apenas sentir culpa, mas um forte desejo de ser transformado por Deus. O nosso 2.3, Davi foi sincero e grato. Aqui nós vemos o arrependimento de Davi não termina em lágrimas, mas em gratidão. Ele reconheceu a misericórdia divina e se comprometeu a ensinar outros sobre o perdão de Deus. Então, meu querido, ele diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Salmos 51:3. Davi, ele compreendeu que Deus não rejeita um coração quebrantado. Sacrifício agradável a Deus são o espírito aquebrantado e o coração aquebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Salmos 51:17 foi o que lemos na nosso texto áureo. Mesmo depois do pecado, Deus continuou usando Davi.
Ele enfrentou as consequências, mas recebeu restauração espiritual. A partir dessa experiência, seus salmos eles se tornaram mais profundos, as suas palavras mais cheias de graça. O homem que caiu agora era o homem que melhor entendia a misericórdia de Deus. A lição aqui é: a sinceridade diante de Deus abre caminhos para a restauração e para um novo começo. Em resumo a esse tópico, a vida de Davi nos ensina que o pecado pode afastar o homem de Deus, mas nunca o amor de Deus do homem. O arrependimento sincero é o caminho para o perdão e a restauração. Quem é perdoado passa a viver com gratidão e um desejo grande de agradar a Deus. Assim como Davi, meu amado, todos nós somos pecadores que precisam da graça, mas também como Davi, podemos ser pecadores arrependidos, restaurados e usados por Deus para a sua glória. Assim diz o versículo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32 e o versículo 1. O nosso terceiro tópico: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para esse tópico, o objetivo é compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. O texto de Atos 13, 22 diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará todas as minhas vontades. Entre os grandes homens das Escrituras, Davi se destaca, não apenas por ser rei, guerreiro e salmista, mas porque Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Que maravilha! Essa expressão, ela revela algo profundo, meu amado. Davi, ele não foi perfeito, mas sincero diante de Deus. Buscava fazer a vontade de Deus, viver em comunhão com Deus. Assim, aqui nós vamos extrair nesses 3 tópicos 3 aspectos que mostram que Davi foi um homem segundo, ou por que Davi foi esse homem segundo o coração de Deus. O 3.1 vai dizer: Deus conhecia Davi. Antes mesmo de Davi ser rei, Deus já o conhecia, o observava em secreto. Então Deus conhecia que, assim como qualquer homem, Davi estava sujeito a cair, como caiu, mostrando que abaixo de Cristo, que teve nesta terra, ou que esteve nesta terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, Deus conhecia exatamente, meu querido, quem era Davi. A diferença estava no olhar, como ele era enxergado. Enquanto todos viam apenas um jovem pastor, cuidador de ovelha, Deus via um coração obediente, temente, fiel e sincero. 1 Samuel 16, 7, quando Samuel foi ungir a Davi, um dos filhos de Jessé, o Senhor disse o que a Samuel? Quando ele começou a ver os filhos de Jessé passar diante dele,
Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, Deus vê o coração. Naquele campo simples, Davi era um adorador. Ele tocava harpa, escrevia salmos e lutava contra leões e ursos com coragem e fé. Deus, meu querido, estava preparando Davi, não em um trono, mas no anonimato. O coração de Davi agradou a Deus porque era um coração quebrantado, obediente e cheio de fé. Irmãos, não é de hoje que sabemos que Deus não se impressiona com a aparência, com a força, com a posição social, com o poder intelectual e etc. Ele conhece e escolhe aquele que tem um coração sincero. O nosso 3.2, Davi se submete a Deus. Ser segundo o coração de Deus é viver debaixo da vontade de Deus. Davi tinha a oportunidade de agir conforme a sua vontade. Mas o que Davi escolheu? Davi escolheu a obediência ao Senhor. Mesmo após ser ungido rei, Davi esperou o tempo de Deus. Durante anos, Saul ainda estava no trono e Davi viveu fugindo, sendo perseguido e injustiçado. Mas em tudo isso, ele nunca se rebelou. Os Salmos 37:7 declara: descansa no Senhor, espera nele. Davi entendia que a vitória não vem pela força, mas pela submissão ao propósito divino. Como eu disse lá no começo, Davi não lutava por fama, mas por honrar o nome do Senhor e cumprir o propósito de Deus. Então, Davi, ele entendia que a vitória não vem pela força, mas pela submissão ao propósito divino. E assim sendo, ele consultava a Deus antes de ir à guerra. 1 Samuel 23:2 vai dizer que Davi buscava direção e pedia ao Senhor para cada decisão. Queridos, o coração que agrada a Deus é aquele que se submete, confia e espera o tempo do Senhor. Mesmo quando parece que, ao nosso ver, está demorando, mas ele busca e espera no Senhor. Terceiro aspecto, nós vamos ver que Davi tinha princípio. 3.3, Davi não tocava o ungido do Senhor. Durante o tempo de perseguição, Davi teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul, o seu inimigo. Mas ele sabia que Saul ainda era ungido de Deus. E por isso se recusou a fazer o mal contra Saul. 1 Samuel 24:6, Davi declara: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele. Isso é princípio, querido. Davi reconhecia que o julgamento pertence a Deus e não a homens. Ele sabia que não precisava de vingar e nem apressar a promessa. Quem o havia escolhido era Deus, e seria Deus quem o exaltaria no tempo certo. Esta atitude revela um coração humilde
reverente e temente ao Senhor. Irmãos, quem é segundo o coração de Deus respeita a autoridade espiritual e confia que o próprio Deus cuidará de cada situação. Em resumo a este terceiro tópico, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque era sincero, submisso e fiel. Ele pecou, errou e chorou, mas nunca se afastou do Senhor. O seu maior desejo era agradar a Deus acima de tudo. Que o exemplo de Davi nos inspire a buscar um coração semelhante ao dele. Um coração que honra, confia e obedece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Veja, primeiro, Deus conhecia Davi. Ele vê o coração e não a aparência. Segundo, Davi se submeteu a Deus, esperou o tempo e a vontade divina. Terceiro, Davi não tocava nos ungidos, honrou a autoridade e confiou em Deus. Isso se chama princípio. Bom, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima lição.